Bem-vindo à aula de Fisiologia Cardíaca. Fisiologia pode parecer difícil, mas realmente não é. Nessa aula, vamos estudar 3 fórmulas básicas que vão te dar uma visão geral de como funciona o sistema cardiovascular. Sabemos que o coração é a bomba propulsora que ejeta sangue para circulações sistêmicas e pulmonar. O sangue leva os nutrientes, incluindo o oxigênio, a diversos órgãos do corpo humano, e para isso é necessário manter uma pressão arterial média ao longo de todo o sistema circulatório. A pressão arterial média é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica total. Quando pensar na pressão arterial, pense na pressão gerada pela ejeção do sangue e pela resistência que esse sangue vai sofrer no sistema vascular. Essa resistência é a pós-carga. Vamos falar nela daqui a pouco. Por sua vez, o débito cardíaco é o produto do débito sistólico, ou o quanto de sangue é ejetado a cada contração do coração, pela frequência cardíaca. Quanto mais rápido ou maior a frequência com que o coração contrai, maior será o débito cardíaco. Isso é verdade até um limite, pois quando a frequência é muito alta, a diminuição do tempo da fase relaxada ou da diástole, que é necessária para que o coração se encha de sangue. Também sabemos que o sangue constantemente retorna pelas veias para os átrios. E como todo o sangue que entra no coração precisa ser ejetado, afinal de contas, o sangue não vai desaparecer. O retorno venoso, então, é igual ao débito cardíaco. Esse fenômeno foi descrito primeiramente por 2 cientistas, Frank e Starling, e leva o seu nome, o mecanismo de Frank-Starling, que vai ser falado a seguir. Agora, vamos entender essas 3 fórmulas, uma de cada vez. Bom, a pressão arterial média, como sabemos, depende do débito cardíaco da resistência periférica total. Esta resistência periférica total é determinada pelo diâmetro das artérias, mais especificamente das arteríolas. Como o nome indica, é a resistência que o sangue circulante encontra na periferia, ou seja, fora do coração e quando não está confinado em outros órgãos. Como descrito na visão geral da circulação, a nossa outra aula, as artérias são chamadas de vasos de resistência, devido à sua parede muscular desenvolvida. Vale lembrar que as arteríolas são as artérias que têm proporcionalmente a maior parede muscular em relação ao diâmetro. Logo, é a principal pela resistência vascular. Quando as arteríolas contraem, aumenta a resistência e a pressão arterial aumenta. E o oposto é verdadeiro. Quando as arteríolas relaxam, ocorre a diminuição da resistência e a pressão arterial diminui. Mais detalhes do controle da circulação se pode encontrar nas aulas de circulação local, hormonal e neuronal. E o débito cardíaco, como sabemos, é o produto do débito sistólico pela frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração contrai a cada minuto. Esse valor varia de acordo com o estímulo do sistema nervoso autônomico. Para mais detalhes, descrevemos os hormônios, seus receptores e neurotransmissores na aula de controle neural da circulação. Aqui, resumidamente, a frequência cardíaca é acelerada pelo simpático e diminuída pelo parasimpático. E no repouso, é descrito um valor médio de em torno de 70 batidas por minuto. O débito sistólico é a quantidade de sangue ejetada pelo coração a cada contração ventricular. Em média, esse valor se aproxima a 70 ml, que é a diferença entre o volume diastólico final e volume sistólico final, ou seja, a quantidade de sangue que se acumulou durante a diástole é ejetado durante a sístole. O débito sistólico é praticamente determinado por 3 variáveis, que é o retorno venoso, quanto mais entra, mais sai. A contratilidade miocárdia, que é quanto maior a força de contração, maior a proporção de sangue ejetado. E a resistência à ejeção, que é a pós-carga. Quando a pós-carga está alta, como por exemplo, se tem uma alta resistência na aorta, a estenose da válvula aórtica, ocorre diminuição do débito sistólico. Essa fórmula mostra, então, que o débito cardíaco é de aproximadamente 4.900 ml ou 5 litros, o que equivale no homem de 70 quilos, aproximadamente o total de volume circulante
Não é impressionante que todo o sangue do corpo humano passe pelo coração a cada minuto? E no exercício ainda mais, porque ocorre aumento de demanda de nutrientes para os músculos. Inicialmente, o aumento do débito cardíaco ocorre pelo aumento da frequência de contração, que é o chamado efeito cronotrópico positivo. Isso ocorre devido à diminuição do parasimpático e ativação do simpático, que leva ao aumento da aceleração e também da força de contração, que é o chamado efeito inotrópico positivo. Isso aumenta o débito sistólico. Como vimos, o débito sistólico depende tanto do débito... o débito cardíaco depende tanto do débito sistólico quanto da frequência. Porém, se a frequência eleva muito, diminui o tempo de enchimento, diminui o débito sistólico, acabando que não resulta em aumento do débito cardíaco. Vamos falar do retorno venoso. Este é independente de possíveis variações no volume de sangue que retorna ao coração, todo o sangue é rapidamente bombeado para a circulação sistêmica e pulmonar. E como o sangue não desaparece, o retorno venoso, então, é igual ao débito cardíaco. Esse mecanismo, descrito pelos Frank Starling, determinou que, quanto maior a pressão de enchimento, maior o estiramento da câmara cardíaca. Para entender como isso é possível, vamos olhar o sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, como ele responde ao estiramento. No eixo horizontal, temos o percentual de estiramento e no eixo vertical, o percentual da tensão máxima. O músculo cardíaco, assim como o músculo esquelético, se contrai à medida que as fibras actina e miosina deslizam entre si, diminuindo o tamanho do sarcômetro. Observe que a máxima tensão ocorre quando o sarcômetro está em torno de 100% esticado e a sobreposição ideal das suas fibras cardíacas. Então, quanto maior o retorno venoso, mais distende as fibras cardíacas numa posição ideal para melhor contração da ejeção do sangue. Se o músculo estiver muito contraído, não gera tensão. E estiver excessivamente dilatado, não há sobreposição das fibras, que também evita a contração. Em outras palavras, o enchimento de sangue leva as fibras de actina e miosina no sarcômero a serem estendidas para uma posição ideal de contração. O mecanismo de Frank Starling permite que o coração seja capaz de ajustar o débito a cada sístole em função do retorno venoso que ocorreu na diástole anterior, inclusive ajustes a cada respiração. Lembre-se que a respiração profunda leva ao aumento do retorno venoso. Para ficar claro, tanto a pré-carga quanto a pós-carga são determinantes do débito cardíaco, enquanto a pré-carga se refere ao que ocorre antes da contração, quando o sangue retorna e dilata as câmaras cardíacas. A pós-carga é a resistência à ejeção, ou seja, é a carga pressórica contra o ventrículo deve ejetar durante a sístole. Quanto maior a pressão na aorta, seja por enrijecimento da parede, por hipertensão, estenose da válvula aórtica, qualquer força que vai impedir ou dificultar a ejeção. Essa é a pós-carga, levando o coração a gerar maior força para poder ejetar o sangue. Eventualmente, isso pode levar à hipertrofia do coração, com efeitos negativos. Para terminar, vamos lembrar que o coração adapta o débito cardíaco de acordo com as mudanças corporais e necessidades do organismo. Isso se dá devido a características do músculo cardíaco, que tem a capacidade de alterar a força e a velocidade de contração. Em resumo, podemos dizer que o volume sistólico está na dependência de 3 fatores básicos. O primeiro é intrínseco ao músculo cardíaco, ou seja, o grau de estiramento das fibras da diástole. O segundo é a contratilidade miocárdica, que depende em grande parte do grau de ativação simpática, sendo, portanto, extrínseco ao coração. E o terceiro é mecânico e depende da resistência hidráulica contra a qual a ejeção será realizada. Enfim, espero que essa aula tenha te ajudado a ficar familiar com essas 3 simples formas que resumem grande parte da fisiologia cardiovascular. Obrigada e até a próxima!